Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alzirus Arur responde. A lição de hoje é: quem para, recua e cai. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 28 de novembro de 1970. A explicação dos versículos de Mateus, Marcos e Lucas, no ponto em exame, a todos satisfez plenamente. Agora eles perguntam ao Espírito da Verdade: como reagiram os apóstolos? Os apóstolos ficaram surpreendidos ante aquela linguagem velada, que se lhes afigurava confusa, e procuraram a explicação do fato. A Jesus, porém, não era dado patentear-lhes o motivo por que assim procedia, uma vez que, tendo também eles de ser instrumentos da obra de regeneração, só recebiam o que podiam e deviam suportar no momento, para o bom êxito da mesma obra redentora, mediante o desempenho de suas missões no meio que lhes estava preparado. Assim sendo, Jesus lhes deu uma razão capaz de satisfazê-los, de os mover à piedade para com os que ele, intencionalmente, deixava na obscuridade da parábola, e de lhes insuflar o mais ardente amor e o mais vivo reconhecimento para com aqueles que os escolhera, a fim de os iniciar nos mistérios do reino de Deus. É evidente que quem viera para ensinar aos homens a expiação de suas faltas diante da lei divina, não iria voluntariamente obstar a que os culpados obtivessem o perdão de seus pecados, mas onde não houver arrependimento, não pode haver remissão de faltas. O Mestre, prevendo as recaídas, evitara incorresse nas faltas mais graves os que, no ímpeto ardoroso e irrefletido, entrassem pelo novo caminho que se lhes abria. De fato, esses, embora aos olhos dos homens parecessem merecer a remissão de seus pecados, em faltas mais graves incorreriam porque, não tendo consistência nem fundo a sua nova crença, de pronto cairiam em estado pior que o precedente, tornando-se merecedores de mais severo castigo. Entendei, portanto, Jesus cuidava de lhes poupar mais duras reprimendas. Com a sua caridosa previdência, poupava aos rebeldes as probabilidades de queda e aos ingratos empedernidos ensejo de praticarem novas ingratidões.
Como podeis imaginar, os milagres que o Cristo operava nos doentes exerciam grande influência nos espíritos. Muitos, porém, dos que no momento ficavam impressionados, se apegavam apenas ao ato material. E assim, como os homens pouco reconhecidos se mostram ao hábil cirurgião que os livrou de um mal perigoso, também os doentes curados pelo médico das almas depressa esqueceu os socorros morais e materiais que dele recebiam. Jesus, por isso, evitava os milagres e usava de linguagem velada sempre que falava onde sabia que suas palavras e seus atos não dariam frutos, tal a esterilidade da terra, capaz unicamente de produzir flores efêmeras. Espiritualmente acontece a mesma coisa. O espírito encarnado, que contorna a luz sem procurar aproximar-se dela, será punido apenas pela sua indiferença. Mas aquele que, atraído pelo clarão da verdade, começa a se esclarecer e depois fecha os olhos e recua, terá de expiar a sua inconstância e a traição que praticou contra si mesmo. Não é que o Senhor lhe faça cair sobre a cabeça, especialmente, o peso da sua justiça. Ele expiará pelos remorsos, pela incessante visão do bem que teria feito, do progresso que teria realizado, os quais brilharão sempre aos seus olhos, como a presa que foge no momento em que vai ser agarrada. Já o dissemos e agora repetimos: a ninguém é lícito recuar. Uma vez que entrastes no caminho certo, o cristianismo do Cristo, tendes de avançar constantemente, estendendo as mãos para a direita e para a esquerda, a fim de levardes convosco aqueles que não possam ir sozinhos. Assim procedei com reflexão e prudência, dizendo sempre aos que desejem seguir-nos: temos de caminhar sempre para a frente. Quem para, recua, e quem recua, cai.